Olá, seja muito bem-vinda à aula de número 142 ou 143? Acho que é 142. Nessa aula eu vou te mostrar qual é o meu método para educar crianças sem precisar gritar e sem precisar bater, porque sim, tem método. Para educar os filhos precisa de método. E eu vou te mostrar o que é que você precisa para conseguir, de fato, ser a mãe que você sonha em ser e educar o seu filho sem precisar gritar e sem precisar bater. Essa aqui é a aula 142, como eu falei, mas existem outras 141 aulas que vieram antes dessa, e todas essas outras aulas estão disponíveis dentro do portal Manual da Infância. No portal Manual da Infância eu falo sobre absolutamente tudo, birra, mau comportamento, adolescentes, eu falo tudo que está relacionado com o que eu vou te ensinar hoje, que é o método, tá? Então, para você se aprofundar nesse conteúdo, para você ter mais conteúdo como esse, eu recomendo que você acesse o link da descrição desse vídeo para você conhecer o portal. Mas chega de enrolação e bora pro conteúdo que eu vou te explicar qual é o meu método. Vamos lá? É o seguinte, para educar uma criança sem gritar e sem bater, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um método. Por quê? Porque a criança vai aprontar, né? A criança vai fazer coisa errada. Toda criança faz, tá? Algumas mais, outras menos, mas toda criança faz. E aí funciona da seguinte forma: se você não tem ou se você não sabe o que fazer no momento em que a criança apronta, você acaba gritando, você acaba batendo, por falta de opção, por não saber exatamente o que deveria ser feito, por não entender exatamente como que você deveria se comportar num momento como esse. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você almoça todos os dias na sua casa, você come todos os dias maçã, sorvete e batata frita. A sua alimentação é essa: maçã, sorvete, batata frita. Um dia você está lá na internet e descobre que batata frita e sorvete não são comidas saudáveis. Alguém vira pra você e fala: olha, batata frita não é saudável porque tem gordura, porque tem não sei o quê. Sorvete não é saudável porque é rico em açúcar. Aí você fica pensando: poxa, eu preciso melhorar a minha alimentação, né? Porque batata frita e sorvete não é saudável. Então eu já sei. Eu vou parar de comer batata frita, eu vou parar de comer sorvete, eu vou ficar comendo maçã, porque maçã é super saudável, né? E vambora. Aí você faz isso um dia, você faz isso 2 dias, você faz isso 3 dias, você faz isso 4 dias e fica naquela. Maçã, né? Não pode comer sorvete, não pode comer batata frita. Você almoça maçã, toma café de maçã, janta maçã, faz lanche de maçã, leva maçã pro trabalho. Você faz isso uma semana. Depois de uma semana você vai falar: não tem como, não dá, eu estou passando fome, eu estou fraca, eu não aguento, eu não posso viver de maçã, isso é impossível. Não tem como viver de maçã, não tem como, eu preciso comer batata frita, eu preciso tomar sorvete, porque não tem como viver de maçã. Aí você volta a comer maçã, batata frita e sorvete. E aí você fica ouvindo das pessoas que não é saudável, mas você pensa: mas eu não sei o que fazer. Eu já parei de comer batata frita e sorvete, eu quase morri, eu quase fiquei desnutrida, eu não consigo, eu preciso disso, como é que eu vou viver de maçã? E por que eu tô fazendo, né? Por que eu tô contando isso? Porque esse é um paralelo que eu faço relacionado à educação das crianças. Os pais, de modo geral, acreditam que só existem 3 opções: conversar, gritar e bater. E quando isso aqui não funciona, os pais se desesperam. Então um dia essa mãe, esse pai descobre que bater no filho não é legal e que gritar com o filho não é legal. O que sobrou? Conversar. Só que a mãe vai resolver todos os problemas da criança na conversa? A mãe vai conseguir resolver toda a educação do filho na conversa? Não. Até porque o conversar, o próprio ato de conversar, precisa ser feito de uma maneira específica. Tem como você conversar de um jeito e tem como você conversar de outro jeito completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo do que é conversar de maneiras diferentes para você entender. Eu chego pra você e falo assim: ô fulano, pede lá uma pizza pra gente. Eu tô com fome, eu quero uma pizza, vai lá e pede uma pizza pra gente. Você vai me olhar assim e falar: por que você tá falando assim comigo? Né? Por que essa conversa? Mas também tem a opção de eu chegar e falar: ô fulano, eu tava pensando, eu tô com fome, o que você acha da gente pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza? Eu conversei com você sobre o mesmo assunto de maneiras completamente diferentes. Então, até mesmo dentro do que é conversar,
com a criança, existe a maneira certa e existe a maneira errada. E aí os pais, o que eles fazem? Eles conversam, eles gritam, eles batem. Um dia eles decidem que não querem mais parar de bater. Um dia eles decidem que querem parar de bater, que querem parar de gritar. Beleza, a mãe acorda e fala, hoje eu não vou gritar, hoje eu não vou bater. Ela passa o dia inteiro sem gritar e sem bater, só tentando conversar com os filhos. Ela faz isso um dia, 2 dias, no terceiro dia, se é que chega tudo isso, ela não dá conta. Ela volta a gritar, ela volta a bater e depois ela volta dizendo que não funciona. Não tem como educar sem gritar, não tem como educar sem bater, não tem como parar de comer sorvete, batata frita e viver de maçã. Não tem como educar uma criança só conversando. Porque aqui que tá o pulo do gato. Quando você para de comer batata frita e sorvete, não significa que você tenha que viver de maçã. Existe a abóbora, a uva, a beterraba, o arroz, o macarrão, existe a melancia, a abobrinha, o chuchu, a berinjela. Você coloca outros alimentos que são saudáveis, não é viver de maçã. E o mesmo acontece a respeito da educação das crianças. Não é viver só conversando, embora a conversa seja muito importante. Existem outras ferramentas de educação que muitas envolvem sim a conversa, mas que você ainda não conhece. Então você tem essa sensação de não dá para educar sem gritar, não dá para educar sem bater, porque você não conhece as ferramentas que você precisa para substituir o gritar e o bater. Não é só parar de gritar e de bater, é substituir, é colocar alguma coisa no lugar, porque senão você vai ficar só na conversa, você vai ficar só comendo maçã. E isso não é o suficiente. A gente vai tirar o gritar, vai tirar o bater, que são 2 coisas, e no lugar dessas 2 coisas a gente vai colocar outras 50 ferramentas que funcionam muito melhor, que são muito mais saudáveis e garantem mais paz, harmonia e felicidade para sua família. Então, o que eu quero te ensinar aqui com o método são os 4 pilares que vão te abrir o caminho, que vão te mostrar o caminho para você aprender como é que você tira o gritar, como é que você tira o bater, sem precisar ficar só na base da conversa com o teu filho e sem cair nessa de permissividade também, que é um perigo, né? Eu não vou gritar, não vou bater, então eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. E não é bem por aí. Mas vamos lá, quais são os 4 pilares? O primeiro dos 4 pilares é a conexão. E a conexão, ela tem um pulo, né? Um pulo do gato. Ela tem uma questão que é o seguinte: toda mãe, todo pai acha que tem conexão com o filho. Não, porque se eu sou a mãe do meu filho, porque se eu sou o pai do meu filho, é lógico, é óbvio que eu tenho conexão. Isso não é verdade. O fato de você ser a mãe, ser o pai do seu filho, significa que você tenha uma relação com o teu filho. Mas não significa que você tenha conexão com teu filho. Porque quando a gente fala de conexão, de uma conexão profunda e bem estabelecida, a gente entra num outro conceito que é apego. A criança precisa ter apego com o pai e com a mãe. Aí você vai me responder, mas toda criança tem apego com a mãe? Sim, toda criança tem apego. O que nem toda criança tem é apego saudável. Toda criança tem apego? Tem. Toda criança tem apego saudável? Não. A maior parte das crianças tem apego não saudável com os pais. Ou seja, a conexão, ela até existe, mas ela não é saudável. E aí o teu filho não te escuta. E aí o teu filho não te obedece. E aí o teu filho não quer fazer o que você quer que ele faça. Porque o que é a obediência? A obediência é quando a criança abre mão da vontade dela para realizar a sua. E só vai existir obediência, a criança só vai abrir mão do que ela quer para fazer o que você quer se tiver uma boa relação de apego, se tiver uma boa conexão funcionando. Porque se não tiver uma boa conexão funcionando, esquece. A criança vai fazer o que ela quiser, dane-se aquilo que você quer, o que você está pedindo, porque simplesmente não vai funcionar. Fora que essa conexão, esse apego é a base da saúde emocional do teu filho. Então ele é o primeiro pilar, é você conseguir criar conexão com o teu filho, é você ter uma relação de apego com o teu filho que seja segura, não é de qualquer jeito, não é a qualquer custo, não é de qualquer forma, é uma relação que seja segura, para o teu filho ouvir você, confiar em você e saber que ele é totalmente, plenamente, completamente amado por você. A conexão é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Toda criança tem apego, nem toda criança tem apego seguro. Então é muito, muito importante que o teu filho tenha uma boa conexão e um bom apego seguro com você.
Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você conhecer as fases do desenvolvimento do teu filho. Por quê? Porque a ferramenta, a coisa, né, que vai funcionar com uma criança de 2 anos, pode não funcionar com a criança de 4 e pode não funcionar com a criança de 6 e com certeza não vai funcionar com a criança de 15, que já não é mais tão criança assim. Por quê? Porque os filhos crescem e eles passam por fases diferentes. Então, de repente, você está fazendo uma coisa que funciona com o teu filho de 2 anos e quando ele tiver 4 não vai funcionar mais. Entende? Então, é preciso conhecer as fases do desenvolvimento da criança, saber o que vai funcionar em cada idade, o que uma criança de 2 anos entende, o que uma criança de 4 anos entende, o que uma criança de 12 anos entende. E aí você vai adequar a educação do teu filho conforme a fase, a idade e a necessidade dele. Eu vou te dar um exemplo muito rápido. Crianças de 1 ano, 1 aninho e pouquinho, elas gostam muito de escada. Ela quer ficar subindo e descendo escada, porque a criança de 1 ano, 1 ano e pouquinho, ela tá aprendendo a andar. Então, para a criança nessa idade é muito legal, é muito interessante a coisa de ficar subindo e descendo de escada. A criança de 7 anos não fica subindo e descendo escada. E se ela subir, se ela descer, a chance dela cair é muito menor. Né? Mas o bebezinho, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele não quer subir para chegar lá em cima e ele não quer descer para chegar lá embaixo. Ele quer subir e descer para treinar o movimento. Então você vê que uma criança de 1 ano faz isso, uma criança de 7 anos não faz. Então como é que você lida com uma criança de 1 ano que está subindo e descendo a escada e pode cair e se machucar? E como é que você lida com uma criança de 7 anos que está respondona? Porque a criança de 1 ano geralmente não fala, então ela não é respondona, mas a de 7 anos é. Então o segundo pilar do meu método é você entender, conhecer e saber o que esperar de cada fase do desenvolvimento do teu filho. O que a criança entende, o que a criança aprende, o que essa criança precisa nessa idade. A criança de 1 ano e meio precisa aprender a andar. A criança de 7 anos precisa de outras coisas. Então esse é o segundo pilar. Terceiro pilar do meu método é você conhecer as ferramentas de educação. Ferramentas de educação são as coisas que de fato você vai fazer na prática para educar o teu filho. Gritar é uma ferramenta, bater é uma ferramenta. Não são ferramentas boas, são bem ruins, mas são ferramentas. E aí existem outras milhares de ferramentas que você precisa conhecer para educar o teu filho. Quando meu filho mentir, eu vou fazer o quê? Quando meu filho gritar, eu vou fazer o quê? Quando meu filho fizer birra, eu vou fazer o quê? Essa pergunta do eu vou fazer o quê é justamente a ferramenta. É a forma como você vai agir na prática para lidar com aquele comportamento da criança. Seja um comportamento bom que você quer reforçar, quanto um comportamento ruim que você quer que acabe. Tá entendendo? Então você precisa das ferramentas de educação, que é o terceiro pilar do meu método. E o quarto pilar do meu método é a parte mais difícil, é você entender as demandas da criança. Por quê? Porque por trás de todo comportamento ruim existe uma demanda. Por trás de todo comportamento ruim existe uma necessidade. O seu filho não acorda de manhã pensando: o que eu vou aprontar hoje? Como eu vou irritar a minha mãe hoje? A criança não pensa assim. Quando a criança faz alguma coisa de errado, é porque ela tem alguma demanda que não foi atendida. E essa parte da demanda ela é um pouco mais difícil de entender, um pouco mais complexa de entender, mas ela é fundamental para você conseguir corrigir o comportamento da criança sem você precisar gritar e bater. Outro exemplo simples de como funciona a demanda. Você sabe que o seu filho precisa comer e você sabe que se você deixar a criança com fome, ela vai chorar, né? Pega um bebê de 3 meses de idade e deixa o bebê 8 horas sem comer. Ele vai chorar. E aí você vai dizer: esse bebê está se comportando mal. Não, esse bebê está com fome. Por trás daquele choro, daquela irritação, daquele mau comportamento do bebê, é fome. Se você der comida, o problema resolve, entende? Só que existem as demandas físicas, essas é fácil de entender, né? Tomar banho, comer, dormir. E existem as demandas emocionais, que poucos pais conhecem. O que dentro da cabeça da criança, nas emoções da criança, na questão psicológica da criança, ela precisa, porque uma criança precisa de muita coisa emocionalmente falando. E muitas vezes a criança se comporta mal porque tem uma demanda emocional, psicológica, sentimental por trás que a mãe e o pai não entenderam.
Então, dá para educar sem bater e gritar? Dá. Isso é possível? É. O que você precisa? Dessas 4 coisas funcionando juntas. Você precisa ter conexão com o teu filho e apego seguro. Você precisa conhecer em que fase do desenvolvimento teu filho tá, senão você fica perdido e não sabe o que fazer. Você precisa conhecer as ferramentas de educação, que é como que você vai lidar com essa criança. E você precisa conhecer as demandas da criança, que é o que você vai fazer com aquilo que a criança precisa. Esse 4º pilar, conhecer as demandas da criança, foi o que faltou para minha mãe, foi o que acabou causando um monte de problemas, de sequelas na minha vida. A minha mãe tinha conexão comigo? Tinha muita conexão comigo. A minha mãe entendia as fases do desenvolvimento? Entendia, aliás, acima da média. A minha mãe tinha ferramentas de educação? Ela tinha várias ferramentas, podia ter mais, mas ela tinha várias ferramentas. O que ela não entendia era a demanda emocional da criança. Ela não conseguia entender isso. E a falta de um desses pilares foi o que acabou causando situações extremamente difíceis e até trágicas, como eu contei pra você, na minha vida. Porque os 4 pilares da educação, eles funcionam como uma mesa. Se você arranca um dos pés da mesa, ela não fica em pé. Não dá pra educar a criança só com um pilar ou só com 2 pilares, você precisa dos 4. Porque se você tira um, a mesa não fica em pé. Se você tira 2, a mesa nem existe. Tá entendendo? Então essas são as 4 coisas básicas que você precisa para educar o teu filho, que você precisa se aprofundar, conhecer para educar o teu filho. Ter uma relação de apego saudável com o teu filho, conhecer as ferramentas de educação, entender as fases do desenvolvimento e entender as demandas da sua criança. Sem isso, você vai gritar. Você vai bater, porque a criança vai estar lá aprontando, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a ferramenta, você não sabe o desenvolvimento, você não sabe a demanda, você vai fazer o quê? Você vai gritar. E você vai acabar gritando por falta de opção, por não saber o que fazer. Não é por maldade, não é porque você é uma mãe ruim, é porque você não sabe como fazer. Você não tem outra opção, você não tem um método, você não entende o que está acontecendo. Entendeu a importância disso? Esses são os 4 pilares do meu método. É isso que você precisa saber para conseguir educar uma criança. É disso e se aprofundando nisso é o que você precisa saber para conseguir ser a mãe que você sonha em ser, parar de gritar, parar de bater, tá?